dia, passam 10 minutos das 11 da manhã, no último flagrante direto dedicado às eleições autárquicas, já que no próximo sábado será dia de reflexão. Avançamos com o debate com os candidatos a mais uma Câmara Municipal da região. Depois de Idenha Nova, Fundão, Belmonte e Covilhã, chegou a vez de Penamacor. São 4 os candidatos que se apresentam a eleições: Ana Paula Pires, a candidata da CDU, António Luís Bates, o candidato do Partido Socialista, António Bento, o candidato do CDS e Vítor Gabriel, o candidato da coligação Juntos por Penamacor. A CDU declinou o convite da RCB, temos por isso 3 candidatos, a quem agradeço terem aceito o convite da Rádio Cova da Beira. Um sorteio prévio ditou a ordem da primeira intervenção, assim será o candidato do CDS, António Bento, a iniciar este debate e a explicar o seu slogan de candidatura e nele os seus objetivos. Antes de mais, eu queria agradecer o convite que a Cova da Beira nos fez. Queria cumprimentar todos os ouvintes, em especial os ouvintes do Conselho de Penamacor, que são especialmente os mais interessados neste debate. Eu queria lamentar uma coisa, que a Cova da Beira não tem culpa nenhuma, mas era bom que fosse feito um debate público em Penamacor. A Cova da Beira fez há 12 anos um debate público em Penamacor, que foi histórico no Conselho, e acho que foi um serviço que a Cova da Beira prestou ao Conselho de Penamacor e a toda a gente interessada na política. Pena é que desta vez, não, por razões logísticas, não sei, não tenha feito. Fica a sugestão, obrigado. Seria bom que, mesmo não tendo sido feito, que ainda pudesse acontecer um debate público em Penamacor. Já agora, em relação ao meu slogan de campanha, todos somos Penamacor, é verdade. E isto não tem sido o que acontece em Penamacor, principalmente nos últimos 12 anos. Parece que Penamacor só são alguns, porque são aqueles que têm sido privilegiados por poder instalado na Câmara. Tem havido perseguições, represálias em Penamacor, a pessoas, a empresários, e isso não pode continuar a acontecer. Todos somos Penamacor, todos fazemos parte do Conselho, todos devemos, se ganharmos, trabalhar no interesse comum, no interesse coletivo, se perdermos, trabalhar igualmente. É preciso que quem ganha tenha a coragem de chegar ao pé dos que perdem e juntar todos no interesse comum de Penamacor. Mas não posso deixar passar em claro essa acusação que fez. Tem havido perseguições, represálias de quem contra quem? Da Câmara, do Presidente da Câmara, principalmente, e da Câmara no seu conjunto. Posso falar em nomes, nunca falei num nome particular, mas vou falar, já que me desafia para fazer. Houve uma perseguição a um apoiante da coligação Todos por Penamacor há 4 anos, que foi o enfermeiro Francisco. Há 8 anos, por ser apoiante da coligação Todos por Penamacor, viu-se afastado do serviço que estava no ar. A farmácia Melo, que é proprietária da minha mulher, por apoiar Todos por Penamacor há 4 e há 8 anos, foi afastada do fornecimento de medicamentos ao lar. Neste momento, o lar de Penamacor é abastecido por uma farmácia fora do Conselho. Isto, considero eu, são perseguições, além de outras perseguições, mas estas, pelo menos, estou autorizado a falar nelas. Isto não pode continuar a acontecer em Penamacor. Ganhe quem ganhar, perca quem perder. Penamacor está sempre acima de tudo e os seus habitantes, que já não somos tantos como isso. Vítor Gabriel. Permita-me, Paulo, que cumprimento em primeiro lugar os ouvintes da Rádio Cova da Beira, em especial os meus conterrâneos de Penamacor. Relativamente à questão que me coloca, o slogan de campanha traduz aquela que é a necessidade de uma mudança no Conselho, no sentido de ultrapassar aquelas que são as graves dificuldades de Penamacor. Penamacor é um concelho profundamente doente e em risco de sobrevivência caso a tendência dos últimos anos se mantenha. Sentimos, foi um grupo alargado que o sentiu, a necessidade de propor um projeto de mudança para o concelho. Formamos uma equipa jovem, preparada, competente, que não precisa da política para fazer currículo, com uma equipa competente e com um projeto válido, acreditamos que é possível mudar Penamacor. E foi esse amor à nossa terra, foi esse sentimento, esse apelo que fez com que tivéssemos avançado com este projeto.
Entendemos que só com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, com muitas ideias, com muita criatividade é possível ultrapassar esses graves problemas. Portanto, essas foram as razões que nortearam a nossa decisão, que nos motivaram para avançarmos para estas eleições autárquicas. António Luís. Antes de mais, um enorme bem-aja à Rádio Cova da Beira por mais uma vez ser um elo em termos de comunicação social extraordinário entre a classe política e a nossa classe civil, que cada vez se sente um maior afastamento, e a Rádio Cova da Beira tem feito um excelente trabalho nessa matéria. Um projeto com futuro é o modelo sustentado que nós queremos apresentar a todos os municípios do Concelho de Penamacor. É um modelo que aposta em alguns eixos fundamentais, que mais adiante seguramente vou falar neles, que visa essencialmente apostar na fixação e na criação de postos de trabalho. Penamacor reúne hoje um conjunto de infraestruturas excelentes, extraordinárias, que muitos concelhos gostariam de ter, porque também há trabalho feito nos últimos anos nessa vertente, e temos que os aproveitar e temos que garantir que os nossos jovens conseguirão no futuro ter a possibilidade de trabalhar e de residir no seu concelho. Temos um projeto que assenta numa vertente muito virado para as pessoas e para a nossa população, a residente e a flutuante. E temos um misto em termos das nossas listas, que apesar de terem sido feitas quase em contrarrelógio, entre um passado, um presente e um misto enorme de juventude, porque queremos um projeto virado para o futuro. E apesar de sermos a candidatura apoiada pelo Partido Socialista, pelo qual damos a cara com muito gosto, e eu pessoalmente estou a dar, juntamente com as minhas equipas, entendemos que Penamacor também precisa de um rumo diferente a partir deste momento. E é precisamente isso que eu e as minhas equipas estamos dispostos a dar pelo Concelho, com trabalho, com dedicação, com empenho, porque infelizmente com a política governativa da atual maioria pode ficar em risco a sustentabilidade do nosso concelho e de todos os concelhos do interior do país. Isso quer dizer que, apesar do senhor protagonizar a candidatura socialista, o seu projeto não é de continuidade? Não, é um projeto claramente diferente, virado para as pessoas e com um programa completamente distinto face aos anteriores. Aconteça o que acontecer no próximo dia 29, Penamacor terá um novo presidente na Câmara Municipal, que esteve entregue nos últimos 12 anos a Domingos Torrão. Encerra-se assim um ciclo em Penamacor que vale a pena aqui avaliar nos próximos minutos, na perspectiva de sabermos que conselho é que os candidatos pensam que vão encontrar se vencerem as eleições. Começo agora pelo candidato da coligação Juntos por Penamacor, Vítor Gabriel. Disse há pouco na justificação que fazia do seu lema de campanha que Penamacor é um concelho profundamente doente. De que doença padece Penamacor? Penamacor padece de várias doenças e as principais estão identificadas e relacionam-se com o despovoamento humano e o envelhecimento da população. Para introduzir alguns números, permita-me, Paula, que diga o seguinte: em termos de habitantes, Penamacor tinha no concelho 16.659 pessoas, portanto em 1960, em 2011 5.680 pessoas, ou seja, nestes anos o decréscimo populacional foi de 66%. Para além disso, Penamacor apresenta o mais elevado índice de envelhecimento. Portanto, estes são claramente os grandes problemas de Penamacor. E é isso que faz com que eu tenha dito há pouco que o problema de Penamacor é mesmo um problema de sobrevivência. A continuar esta tendência, não é possível manter este concelho. Portanto, tudo temos que fazer para inverter esta situação. Para além disso, há um outro problema, tem que ver com a falta de política autárquica. Portanto, a autarquia não tem implementado as políticas adequadas no sentido de ultrapassar estes problemas estruturais. É uma autarquia que não resolve problemas, mas acumula dívida. E a dívida da Câmara Municipal é significativa e põe, de certo modo, em causa aquela que é a capacidade de atuação e de resolver problemas. Portanto, nós já vamos falar na dívida, recorde-nos só os montantes. A dívida, neste momento, será de 10 a 11 milhões de euros, de acordo com os documentos oficiais. O que, obviamente, coloca a Câmara de Penamacor em dificuldade e a limita no sentido de resolver aqueles que são os problemas estruturais, como dizia há pouco. António Bento.
Eu penso, a pergunta que fez é o risco, quais são os riscos que o Conselho tem? Não, é a avaliação que faz do estado em que se encontra o Conselho, isto é, se o senhor for eleito, como é que vai encontrar o Conselho que se propõe governar nos próximos 4 anos? Em princípio, mal, muito mal. É aquilo, a nossa ideia, não tive, não fui vereador desde há muitos anos, portanto, a ideia que eu tenho, pelo aquilo que sinto em Penamacor, eu moro em Penamacor, sinto os problemas, tal como as pessoas, e o Conselho de Penamacor está moribundo. Não é já doente, é moribundo. E isso aí deve-se não só à Câmara, deve-se ao Poder Central, todo ele, que lá tem estado. Principalmente ao PS e ao PSD, ao Bloco Central, que foi quem tem governado este país ao longo destes anos. A estrutura do país é uma estrutura completamente anómala. O país está todo situado no litoral, todo o interior está desertificado. Penamacor, como Conselho do Interior, sente todos estes problemas. E muito mais, porque tivemos o azar de termos maus presidentes de Câmara ao longo destes anos, com raríssimas exceções. Quais são as exceções? A exceção, e eu já disse na minha entrevista que tive aqui na Cova da Beira há uns meses, Como candidato, sim. que tivemos um Presidente de Câmara, um bom Presidente de Câmara, que foi o José Luís Gonçalves, no primeiro mandato, e essencialmente, talvez, porque estava em maioria relativa. No segundo mandato já não foi assim um mandato tão bom, porque estava 4-1. Eles fazem mal, as maiorias absolutas, é isso? Fazem mal. Eu, se ganhar a Câmara com maioria relativa, saberei trabalhar com os outros candidatos. Já lá vamos a esse cenário. Por isso, mas já estamos a avaliar. Julgo que maiorias absolutas na Câmara ou fora dela, no Governo, noutros organismos do Estado, eleitos, ouvir as outras opiniões, ouvir as outras propostas, sentir aquilo que os outros pensam também é fundamental. E a Câmara, nestes 12 anos, tivemos o azar de ter um mau Presidente de Câmara. Eu estou a dizê-lo aqui, mas disse-o ao longo destes 12 anos, olhos nos olhos, na frente do Presidente da Câmara. Foi um Presidente da Câmara incompetente, foi um Presidente da Câmara que não soube gerir a Câmara, estragou o dinheiro, desbaratou o dinheiro, e isso, aqui o António Luís sabe perfeitamente disso, e só lamento que ele agora digam que não foi tão mal como isso, porque ele foi sempre quem defendeu os orçamentos da Câmara Municipal de Penamacor, pelo menos nestes últimos 4 anos que o acompanhou. Quem defende uma situação daquelas, acho que, pelo menos, não pode dizer que não presta. Tem a palavra o candidato do PS. O maior problema de Penamacor e a doença que padece neste momento é o problema que têm todos os municípios do nosso interior do país, que é o despovoamento e a falta de criação de oportunidades de emprego para fixar a nossa população e, acima de tudo, os nossos jovens. É óbvio que esta situação tem naturalmente incidências e que tem a ver naturalmente com o poder autárquico, mas tem muito a ver com a política definida a nível central pelos sucessivos governos. Mas quero lhe dizer que nos últimos 2 anos, claramente muito mais acentuado pela maioria que sustenta neste momento o governo de Portugal, porque começou a incidir na vertente inclusive dos serviços públicos, ou seja, vamos lá ver, se o interior do país já está mal neste momento, já está bastante despovoado, e ainda pretendem retirar-nos os nossos serviços públicos, quer dizer, como é que pode ter sustentabilidade do nosso interior? Isto é um mal geral, é um mal não é só de Penamacor, é um mal de todo o interior do país. Relativamente à situação da autarquia, quero dizer aos municípios de Penamacor, conheço perfeitamente a situação financeira da autarquia, as suas dívidas, parte delas feitas porque foram necessários contrair empréstimos para fazer obra. Mas também quero dizer que não me assusta em nada o montante atual da dívida, porque quando vencermos o ato eleitoral de 29 de setembro não vamos estar preocupados e nem vamos dizer aos municípios que agora não podemos fazer obras porque não temos dinheiro. Não, estamos perfeitamente dentro da situação da autarquia e é mais um fator de força que nos dá e de coragem, de trabalho e de empenho que temos de dar em prol do desenvolvimento do nosso concelho. Ou seja, a dívida não pode ser desculpa para a não realização de obra seja física ou outra, obviamente. Não, vamos lá ver, a situação da dívida da autarquia é pública e em todas as assembleias municipais existe transparência nas contas da autarquia, seguramente que existe. Todos os candidatos têm a presente noção disso. Se
eu e as minhas equipas tivéssemos algum receio ou preocupação face à dívida, nunca estaríamos aqui a dar a cara pelo Conselho. Mas como é que pensa Posso resolvê-la? interromper um bocadinho? Sim. Queria introduzir. Há um primeiro-ministro que dizia o mesmo, que a dívida não era problema, que a dívida não era para pagar. Não é o que o Luís está a dizer. O António Luís, desculpe tratá-lo assim, eu Sem qualquer amigavelmente, Sem qualquer problema. Tom Luís a mim pode chamar António, do que faça. Tudo bem, tudo Tom Luís bem. é como a gente conhece, Claro. Portanto, é o nome familiar. Portanto, o Tom Luís vai-me desculpar, mas a dívida é um problema. Porque a dívida tem que ser paga. E se a dívida, uma Câmara como Pernambuco tem 10 milhões de euros de dívida, é muito para quem tem um orçamento ou quem tem uma receita que não chega a 9 milhões. Mas acha que vai condicionar o trabalho do próximo Condiciona, não tenho dúvidas. Agora, eu só queria dizer isto. Portanto, já foi dito por um primeiro-ministro que tinha mais responsabilidade de qualquer um de nós terá se ganharmos a Câmara, que a dívida não era problema. Que a dívida era para gerir, não era para pagar. Isto não é, julgo eu, o nosso lema. O meu não é. A dívida da Câmara Municipal de Pernambuco é para pagar. E se é para pagar, tem que ser um problema e graves, do meu ponto de vista. Bom, o que os penamacorenses... Se me permitisse, eu queria também fazer um comentário relativamente a algumas afirmações preferidas, principalmente pelo candidato António Luís, relativamente ao projeto que ele propõe ao Conselho e quando diz que não é um projeto de continuidade. É importante que analisemos alguns factos e aquilo que os factos nos dizem é que o António Luís mantém na sua equipa aquele que é o elo de ligação em relação ao passado. Portanto, mantém na sua equipa a Câmara Municipal um elemento que fez 12 anos com o Dr. Domingos Torrão, com os resultados que nós conhecemos. Por outro lado, é também importante dizer que o atual Presidente da Câmara está a participar ativamente na campanha do Partido Socialista, ou seja, este projeto é um projeto de continuidade. Posso dizer ainda mais, o atual Presidente da Câmara tem tido a intervenção ainda mais ativa do que a maior parte dos elementos que fazem parte da lista do António Luís. Por outro lado, o António Luís, enquanto deputado municipal, aprovou sucessivamente as contas da autarquia. Ou seja, o António Luís revê-se na política da atual maioria. Ou seja, nada muda com a candidatura do António Luís. É um projeto de continuidade, é mais do mesmo, é a mesma política e aquilo que os municípios podem esperar é exatamente a mesma solução para os problemas que já estão identificados. Vou ter que dar a palavra, já vamos lá à dívida, vou ter que dar a palavra ao António Luís. Eu gostava só de dizer aqui ao amigo Vítor que está aqui com dois equívocos grandes, enormes. Primeiro, quando diz que o nosso projeto é um projeto de continuidade, só pode dizer isto porque ainda não leu o nosso programa eleitoral. Mas eu tenho aqui um e farei todo o gosto em ceder-lhe um programa nosso para ele poder analisar e para ver que as suas palavras de facto não têm qualquer sentido. E, por outro lado, não posso dizer o mesmo do programa da coligação, porque sinceramente ainda não foi apresentado aos nossos municípios. Como tal, estou em desvantagem em termos de programa eleitoral face ao programa da coligação. O segundo equívoco, que é pessoal e que naturalmente me choca mais, é que o amigo Vítor não conseguiu fazer aqui a distinção entre o eu neste momento ser candidato ao município de Penamacor e nos últimos 4 anos eu ser presidente da Junta de Freguesia da minha terra, da Benquerença, e por inerência membro da Assembleia Municipal. E é óbvio que nessa qualidade tinha a minha obrigação de defender os interesses da minha terra e os orçamentos que o atual Executivo da Câmara apresentou nos 4 anos sempre foram favoráveis à minha terra, era a minha obrigação. Eu só gostava de voltar à dívida, porque eu acho que o que os penamacorenses se perguntam nesta altura é o que é que vão fazer cada um dos candidatos com a dívida quando chegarem à Câmara Municipal. É a vez do PS começar um tema. Dou a palavra ao António Luís. O município tem neste momento uma dívida sustentada dentro dos orçamentos previsíveis dos próximos anos. Tem parte de dívida de curto prazo e tem parte de dívida de médio prazo, já não tem dívida de longo prazo. E tem parte da dívida que foi contraída já há alguns anos pelos anteriores autarcas de Penamacor. Parte dessa dívida, porque verdade seja dita, isto também tem que ser dito publicamente, parte dessa dívida foi contraída ainda pelo ex-presidente Sr. José Luís Gonçalves.
que ainda não está paga. Não foi só o Domingos Serrão que contraiu dívida. O Zé Luís Gonçalves contraiu dívida de longo prazo para o município e que vai entrar, e os seus financiamentos vão entrar nos próximos 4 anos na fase de maturidade em termos de capital. É óbvio que, não havendo neste momento qualquer possibilidade de renegociação com a banca, porque as taxas de juros e os spreads neste momento não têm nada a ver com as taxas que eram praticadas e os spreads que eram praticados há uma dúzia de anos ou mais, é óbvio que toda essa dívida tem que ser orçamentada e cabimentada nos planos de atividades do município para os próximos 4 anos, e sobre essa não há volta a dar. É óbvio que parte da dívida que existe em termos de problema com as águas do Jericoa, que é um problema central, que foi pactuado por parte dos autarcas locais do município, que hoje é um valor muito considerável, que só poderá ser resolvida com a intervenção do Poder Central, sinceramente. Mas nessa matéria também confesso que estou perfeitamente à vontade para falar, porque há uns anos atrás, quando foi à Assembleia Municipal votada a adesão de Penamacor ao sistema multimunicipal para as águas do Jericoa, dos 27 elementos da Assembleia Municipal, houve um voto contra e uma abstenção. O voto contra foi o meu e a abstenção foi do anterior Presidente da Junta de Freguesia da Aldeia do Bispo, o nosso colega Anselmo, que neste momento também engloba as nossas listas. Fora disto, tem a vertente de factoring, que tem a ver com obras que foram feitas e serviços prestados pelos empreiteiros. E depois tem uma série de situações já de valor menor, em termos de algumas obras, serviços empreitadas, que alguns empreiteiros têm de obras feitas e que, apesar de legalizadas, podem não estar totalmente liquidadas. Ou seja, nós temos que enquadrar estes 4 fatores e termos os pés assentos no chão para saber o que é dívida de curto prazo, o que é dívida a fornecedores e o que é dívida da banca. E, analisando isto, é óbvio que temos de ter a noção que a dívida enquadra perfeitamente nos orçamentos do município, e não é por este motivo, sinceramente, que vejo que seja um problema para desenvolver o Conselho de Penamacor. António Bento. Que mais não fora que não tivesse enquadrada nos orçamentos da Câmara Municipal. Eu acabei de dizer que a dívida é para pagar. Se é para pagar, tem que fazer parte dos orçamentos da Câmara Municipal. Agora, que é uma situação gravíssima, não deixa de ser. Quanto às dívidas de fornecedores de factoring e banca, a dívida à banca é de médio e longo prazo. O factoring é de curto e curtíssimo prazo. E isto vai trazer graves problemas à Câmara surgir a partir de dia 29. Em relação ao fornecimento de águas, da água da dívida às águas de Jericoa, isto foi um desleixo que foi vindo ao longo destes anos, foi-se acumulando dívida e agora alguém tem que a pagar. Agora, uma Câmara que deixa chegar a este estado sem apresentar obra, porque não há obra visível no Conselho de Penamacor, sem apresentar obra, sem realizar trabalho, sem desenvolver naquilo que toca à Câmara, o Conselho de Penamacor, isto é gravíssimo. Porque é muito fácil dizer, temos dívida, já vinha atrás. Agora, quem vier agora vai apanhá-la de trás. É preciso ver a condição em que vai estar a Câmara agora e que esteve antes. Eu estou à vontade para falar, porque não fiz parte de nenhuma lista do Partido Socialista. Já os dois que aqui estão, que era o Dr. Vítor Gabriel, veio da área do Partido Socialista. Foi vereador, na altura, do Partido Socialista. E o Dr. Luís Beites faz parte das listas do Partido Socialista. Se bem que ele já fez parte de outras listas também, mas faz parte das listas do Partido Socialista. Eu estou à vontade, que não fiz, sempre fui oposição, sempre lutei pela mudança no Conselho de Penamacor de rumo, de estratégia, e isto não tem a ver com promessas, porque, repare, Bom, mas estando à vontade, se o senhor for eleito, a dívida está lá, o que é que vai fazer com ela? Tem que ser paga, tem que ser gerida, mas paga. E é isto que nós podemos fazer, com certeza que não se ficará a dever nada a ninguém. Agora, tem que ser feito o levantamento da dívida, porque a dívida que nos é apresentada é na ordem dos 10 milhões. Vamos ver se não há outra dívida que ainda não está no plano no orçamento. Como assim? Porque a dívida a fornecedores, se comprou já depois de determinada altura, ou se fez um serviço depois de determinada altura, pode ainda não estar. Vamos ver o orçamento ou nas contas finais de 2013. Por isso, a dívida tem que ser paga, mas a dívida tem que ser organizada e renegociada. É difícil neste momento renegociar a dívida, porque todos sabemos as taxas a questão. E nas alturas em que as taxas eram mais fáceis,
fez factoring, se calhar era mais fácil, porque havia condicionamentos nos empréstimos, sabe? A lei não permitia, e o factoring foi uma forma de endividar, ultrapassando as leis, porque as leis não permitiam determinado tipo de formas de financiamento. E o factoring foi uma delas. E este factoring vai ser um problema complicado, porque a dívida de curto prazo vai ter que ser negociada. Vítor Gabriel. Frases preferidas, nomeadamente pelo candidato António Bates, quando diz que, na qualidade de deputado municipal, só tem a obrigação de defender os interesses da sua freguesia. Obviamente tem essa obrigação, tem esse dever, mas para além disso, ele tem o dever de defender os interesses de todo o concelho. E quando, sucessivamente, vota favoravelmente as contas de gerência, vincula a sua opinião a essas decisões, ou seja, concorda com a política seguida pela atual maioria. Concordo com o candidato António Bento quando diz que a dívida da autarquia, seja ela às Águas do Zezer e Coa ou qualquer outro fornecedor, é para pagar porque uma autarquia de bem cumpre os seus compromissos. E a autarquia de Penamacor é uma autarquia de bem. Aliás, as pessoas de Penamacor são pessoas de bem. E nesse sentido, a autarquia tem que pagar a sua dívida e tem que o fazer atempadamente. E depois já vamos a alguns números. É a hora dos números. É a hora dos números. É importante distinguir entre o que é dívida a curto prazo e dívida a médio e longo prazo. Os números oficiais da autarquia dizem-nos que a dívida a médio e longo prazo é superior a 3 milhões de euros e a dívida a curto prazo é de sensivelmente 6 milhões de euros, ou seja, a dívida à autarquia situa-se entre os 9 a 10 milhões de euros, de acordo com aquilo que eu já tinha dito há pouco. É importante também dizer que a receita líquida da Câmara Municipal situa-se entre os 9 a 10 milhões de euros, ou seja, a receita líquida da autarquia é o suficiente para cobrir toda a dívida. Ou seja, isto significa que, em termos de sustentabilidade, há aqui graves problemas. Por outro lado, sentimos que a tesouraria da Câmara Municipal de Penamacor está extremamente constrangida, está extremamente condicionada. Quer isso dizer que os prazos de pagamento a fornecedores de bens e serviços são extremamente dilatados. Eu dou aqui alguns exemplos relativos a 2012. Em 30 de 9 de 2012, o prazo médio de pagamento a fornecedores era de 415 dias, ou seja, um prazo superior a um ano. Em 31 de 12 desse mesmo ano, portanto de 2012, o prazo médio de pagamento, era de 257 dias. Isto quer simplesmente dizer que a autarquia não está a satisfazer atempadamente aqueles que são os seus compromissos. Mas, Vítor Gabriel, permita-me só terminar, Paulo. E isto faz com que os fornecedores, por esta razão, sintam também eles grandes dificuldades, porque eles próprios também têm compromissos. E muitos destes fornecedores estão localizados no concelho de Penamacor. Ou seja, a Câmara Municipal, com esta política de endividamento excessivo, faz com que a economia local esteja também ela constrangida, esteja também ela condicionada. E algumas das empresas de Penamacor estão a ser extremamente penalizadas por esta razão. A Câmara Municipal tende a encontrar soluções para que os pagamentos sejam satisfeitos atempadamente. Então, posso deduzir das suas palavras que não partilha do otimismo do candidato do PS quando diz que a dívida não pode ser desculpa para a não realização de obras, mas sim do pessimismo do candidato do CDS quando diz que a dívida vai condicionar e muito o trabalho do próximo Executivo. Eu não tenho qualquer dúvida que a dívida vai condicionar e muito a atividade do atual Executivo. Até porque uma autarquia, como dizia há pouco, que uma autarquia de bem que satisfaz os seus compromissos tem que pagar e a dívida é para pagar.
Mas permita-me também dizer o seguinte: é necessário fazer um trabalho financeiro, digamos assim, no sentido de reestruturar a dívida, de alterar a maturidade da dívida, porque o constrangimento coloca-se sobretudo na dívida de curto prazo. Portanto, já se percebeu que o grosso da dívida é de curto prazo. Vamos ter que negociar com instituições financeiras no sentido de alterar a maturidade. Se é difícil ou se é fácil, veremos. Mas isso tem que ser feito. Que não falar em dilatação dos prazos, é isso? Dilatação, transformar parte da dívida de curto prazo em dívida de longo prazo. Para quê? Para que a tesouraria seja aliviada e para que os fornecedores da autarquia possam receber mais cedo o dinheiro que têm direito. António Luís está a abanar a cabeça que não é essa a solução. Não, claramente não pactuo nem de perto nem de longe com a opinião do candidato da coligação. Mas eu preciso retroceder aqui um pouco para lhe explicar aqui, fique claro aqui uma situação. Creio que o amigo Vítor não está clarificado nesta situação. Eu sou membro da Assembleia Municipal por inerência de ter sido eleito como Presidente de Junta da Bencarense. Não fui eleito diretamente para a Assembleia Municipal. E aprovei sucessivamente, dei o meu voto favorável aos orçamentos do atual Executivo do município, uma vez que a minha freguesia sempre foi contemplada em termos de orçamento com projetos e com obras. Já explicou isso, António? E só para quem, como o Dr. Vítor, que nunca fez parte de um órgão autárquico na sua freguesia, nunca passou pela vertente associativa na sua freguesia, de estar envolvida a dar a cara para a sua terra, é que não pode entender que neste tipo de situações tem que haver uma gestão em termos autárquicos e políticos, naturalmente, para que o investimento do município seja feito na nossa freguesia. E esta era claramente a minha ideologia e obviamente que não poderia votar contra orçamentos do município quando os projetos que eu pretendia para a minha aldeia estavam contemplados. Isto só para que fique claro. Noutra vertente, quando ele diz que esta parte discordo completamente, que ele quase que condiciona o próximo mandato à dívida atual do município. Eu quero dizer que é necessário haver habilidade na captação de investimento e de ir buscar fundos comunitários, porque temos um quadro comunitário à porta e temos de ter essa habilidade. E é óbvio que quando ele diz que neste momento que a dívida de curto prazo tem que ser estruturada, não está, obviamente pela sua vertente profissional, não está minimamente habilitado para saber neste momento como pode ser feita qualquer tipo de reestruturação em termos de banca. Porque isto é um pouco dizer assim, temos dívida de curto prazo que seria para pagar nestes 4 anos, vamos dilatar os prazos e quer ver assim que as pague. É um pouco isto, quer dizer, está a querer já tirar a responsabilidade do próximo mandato e transportá-la para os mandatos seguintes. Eu creio que não deve ser assim. Creio que no próximo mandato as dívidas devem ser assumidas, devem ser comportadas e pagas dentro dos orçamentos possíveis e que se permita que o Executivo e a própria Câmara Municipal fiquem com capacidade financeira para aproveitar no mandato seguinte o restante quadro comunitário em termos de projetos e financiamentos. Só uma questão aqui, e só para terminarmos este dossiê da dívida, que de resto já foi introduzida aqui, que tem a ver com um dos problemas que o próximo Executivo vai herdar, que é, para além da dívida, o contencioso que existe com a empresa Agrodoces Zericó. É certo que não é um problema só de Penamacor, é um problema de todos. Sim, já lá vamos. É um problema de todos os municípios, mas há alguma expectativa agora com as eleições autárquicas, com a eleição de novas autárquicas, se trazem novas soluções para este problema. Começo agora pelo candidato do CDS-PP. Em relação ao fornecimento das águas do Zezericua, esta dívida acumulou-se porque houve sempre o deixar adiar, os outros paguem. Agora, com certeza que se não houver uma solução que o Poder Central colabore, a Câmara de Penamacor vai ter que se desenrascar com isso. É complicado, porque depois há dois tipos de fornecimento de água, há em baixa e em alta. A Câmara, o Zezericua fornece a água à rede, mas quem cobra a água é a Câmara Municipal. Ora, a Câmara Municipal recebeu receitas dos consumidores que guardou para ela e não pagou a quem forneceu. Ora, isto torna ainda a situação mais complicada. Se tivesse sido feita uma entrega ou uma concessão das águas de Penamacor na totalidade, em baixa
e em alta, a água fornecida à Câmara e a água fornecida aos fornecedores fosse tudo feito pelo mesmo, não teria havido esta dívida. Ora, a Câmara consumiu o que os consumidores pagaram e, entretanto, não pagou a água de Zezer e Cuba. Ora, isto complica a situação. Resolver este problema é muito complicado, vamos ver. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar disto, não fui vereador, não sei muito bem como é a situação, não tenho a noção da gravidade em termos da dívida estabelecida, mas com certeza que isto vai ter sido resolvido, e de ter sido resolvido é contento das partes, e o Governo, se tiver uma palavra a dizer, pelo menos na ajuda a resolver os problemas, porque não é problema só de Pernambuco, parece que há várias câmaras por este país fora, porque o preço muitas vezes é que é fornecida a água é diferente daquela que é paga. Isto é um problema geral. Agora, só uma parte, a Câmara Municipal de Penamacor tinha uma boa infraestrutura de águas, de captação, tratamento e distribuição de águas no concelho. O negócio feito com a empresa de águas de Zezer e Cuba talvez tenha sido prejudicial ao concelho de Penamacor, porque havia concelhos, se calhar, que não tinham essas infraestruturas, e nós tínhamos, e neste momento nós pagamos as infraestruturas e estamos a pagar o fornecimento de água aos preços de outros que não tinham essas infraestruturas. E isso aí talvez condicione também não só a Câmara, como os próprios consumidores vão ter que pagar, e já houve várias propostas da Câmara Socialista na altura de aumentar os preços da água, e que nós fomos contra, porque isto, a dívida quando há tem que ser paga, e quando o dinheiro não aparece tem que ser buscar a algum lado. Em relação ainda à organização da dívida, só uma parte, isto, dinheiro, é uma coisa complicada. Ninguém presta nada assim de mão beijada. Pelo menos quem investiu e quem investe sabe que o dinheiro é caro. E numa altura destas, em que não há dinheiro disponível, o António Ulisses faz parte é funcionário de uma agência bancária e sabe disso. Não há dinheiro disponível no mercado. A banca não tem. Então há condicionalismos cada vez maiores nos empréstimos. É muito difícil a negociação da dívida, a gente tem que ser realista. Temos de ser realistas e ponderar bem os factos. Porque quando chegar à altura da negociação, vai haver bancos que não querem emprestar. Já agora os há, por um lado não têm fundos para emprestar. E por outro lado, as condições de empréstimo são muito, muito desvantajosas para as câmaras municipais, e principalmente para Penamacor, que tem uma dívida elevada, que se tivesse uma dívida pequena, se tivesse formas de dinheiro entrar e sair com facilidade, até convinha à banca. Havia movimento, a Câmara tinha dinheiro, movimentava dinheiro nessa banca. Agora, não tem. E tem dívida, mas não tem fundos para suportar uma dívida nestas condições. Vítor Gabriel. Paula, começaria, se me permitisse, por comentar mais uma vez algumas palavras. O deputado, o candidato António Luís, reiterou mais uma vez a questão de se ter empenhado, enquanto deputado municipal, nas obras que dizem diretamente respeito à sua freguesia. Portanto, mais uma vez, eu não posso concordar com isso. Quem ocupe um lugar, num órgão que seja transversal a todo o concelho, tem que defender todas as freguesias, todo o concelho. Embora, obviamente, possa ter uma atenção especial porque é presidente de junta. Aliás, talvez essa afirmação possa ser enquadrada naquilo que temos ouvido em jeito de argumentação no âmbito desta campanha autárquica. Eu tenho ouvido dizer por parte de várias pessoas que o candidato António Luís tem defendido na Zona Norte que se deve eleger um presidente da Zona Norte. Ora, um candidato a presidente de Câmara não pode colocar as coisas nesse sistema. Eu sou da Zona Sul, mas jamais alguém me ouvirá dizer que tem que ser eleito um presidente da Zona Sul. Um presidente é um presidente de todo o concelho. Todos os municípios são iguais, sejam eles da Zona Norte ou da Zona Sul, sejam eles velhos ou novos, sejam eles altos ou baixos. Não há qualquer diferença, não há qualquer tipo de discriminação. Portanto, sendo eleito como Presidente da Câmara, eu serei um Presidente de todos os municípios, por igual. Relativamente à dívida da autarquia, como disse há pouco, essa dívida, seja ela a empresa Águas do Zezer e do Cuba ou outro qualquer fornecedor, é para pagar. Também não compreendo quando se diz, como disse o candidato António Luís, que a dívida não é problema
começou por dizer isso, que a dívida não é constrangimento, que a dívida não vai pôr em causa o próximo mandato autárquico, e depois, quando se procura uma solução, embora sendo difícil, eu concordo com isso, a banca neste momento não tem liquidez, não tem excesso de dinheiro para emprestar, digamos assim. Mas se a negociação é difícil, não vamos deixar de fazer. Então o que é que se faz? Eu pergunto. A dívida é elevada, não é possível encontrar alternativas, não é possível alterar a maturidade da dívida. O que é que fazemos? Deixamos de pagar? É essa a questão que eu coloco. Portanto, para além dessa negociação que é importante, é preciso também preconizar uma política de rigor. E não tem acontecido isso. Permitam-me também que diga que, relativamente à atual maioria, a atual maioria bateu recordes em termos de endividamento. No primeiro mandato, a atual maioria socialista duplicou o endividamento da autarquia. É verdade que foram herdadas dívidas do anterior mandato, da presidência de José Luís Gonçalves, como disse e bem o candidato António Bento, foi um bom presidente de Câmara e eu acho que ele vai ser também um bom presidente da Assembleia Municipal. Cometeu os seus erros, todos os um bom presidente de Câmara, só à parte. Um bom presidente de Câmara no primeiro mandato. No segundo, é sim. Pronto, mas o saldo foi positivo. Eu acho que foi mais do que isso, foi um bom presidente de Câmara. Obviamente, todas as autarquias têm endividamento, todas as autarquias e todas as organizações em geral, quer dizer, isso é normal em economia. Contudo, aquilo que se fez durante estes 12 anos foi muito para além. Eventos como a FACEP e tantos outros. Já estamos na parte de avaliar esta questão. A minha questão era mais específica sobre a empresa Águas de... sobre o problema específico, a expectativa que existe em relação aos novos autarcas que possam trazer novas soluções para um problema que não é só de Penamacor, como sabemos, é um problema de todos os municípios que integram este sistema. Mas eu vou ter que dar a palavra ao António Luís, porque ele foi aqui acusado de estar nesta campanha a promover, e agora o termo é meu, peço desculpa, uma guerra entre aspas entre o norte e o sul do concelho. Pois, mas eu tenho que dizer aqui ao meu amigo Vítor Gabriel, mais uma vez, anda muito mal informado e tem claramente que melhorar as suas fontes de informação. Primeiro ponto, eu nunca disse em lado nenhum, nem em comício nenhum, nem em conversa alguma com quem quer que fosse, que Penamacor tem que ter um concelho da Zona Norte. Ele está redondamente enganado nisto. Um presidente foi o que disse. O presidente da Zona Norte, ele está redondamente enganado nisto. O que nós temos dito, e que já dissemos publicamente, não temos problema nenhum em dizê-lo, é que a coligação liderada pelo Vítor Gabriel elaborou a lista ao município de Penamacor e não inclui um único elemento na lista da Zona Norte do Concelho dos 5 candidatos efetivos à Câmara Municipal. Isto é claramente diferente e muito distinto da acusação que ele está a proferir. E mais, nós tivemos a precaução de, e eu naturalmente sou da Zona Norte, sou da freguesia da Benquerença, não vou mudar de residência por ser candidato à Câmara Municipal, mas temos gente da Zona Sul, o número 2 é da Aldeia do Bispo, e temos bastante equipa de Penamacor, ou seja, nós temos uma equipa formada transversalmente no Concelho. Isto é muito diferente de dizer que Penamacor tem que ter um presidente da Zona Norte. Relativamente à questão das águas do Zé Zericoa e à problemática da situação com a empresa, eu antes de mais queria aqui salientar que eu na altura disse, e repito as vezes que for necessário, foi um erro estratégico para Penamacor ter aderido às águas do Zé Zericoa. Penamacor tinha as infraestruturas, como o Dr. Bento já disse, porque os executivos trabalharam bastante na construção de infraestruturas, nomeadamente em água e saneamento. Mas também é bom que se diga aqui que quem validou e quem aprovou a adesão das águas e saneamento em termos de Penamacor para as águas de Zericoa foi o presidente José Luís Gonçalves. Com que interesses por trás ou não, isso são questões que não são para aqui chamadas. Agora, temos de ter a noção que ele é que é o responsável disto. Neste momento está a dar a cara pela coligação para a Assembleia Municipal. É que o tempo passa e as pessoas esquecem-se disto. Mas ele foi, enquanto Presidente de Câmara, o responsável pela adesão de Penamacor ao sistema multimunicipal. Relativamente à situação financeira e de gestão com as águas, é óbvio que, quando digo que foi um erro estratégico, tem aqui duas vertentes. Quer dizer, em termos de água, tem um tratamento, em termos de saneamento, tem outro. Em água, o município tem o contador
nos depósitos, ou seja, em água em alta chega via Águas do Zezericoa e depois em baixa é suportada pelo município. É óbvio que o contador reflete a água toda que é transmitida para o sistema em baixa. Todos os desperdícios de água na rede em baixa são suportados pelo município. Ou contrário da situação relativamente ao saneamento, que tem os contadores à entrada das nossas hectares, onde, inclusive em todas as freguesias, e especialmente em Penamacor, grande parte das águas pluviais vão para as nossas hectares. E o metro cúbico de saneamento via água pluvial também é suportado pelo município. Não faz qualquer sentido. E depois, com a agravante de, e esta é outra das situações críticas neste momento, em termos da gestão com as águas Zezericoa, é que o sistema muitas vezes nem sequer funciona. E as nossas hectares do Conselho são um exemplo disso. Portanto, eu presumo que o senhor defende aquilo que defendem muitos municípios e de resto está em contencioso, que é a revogação do contrato inicial e a saída do sistema, é isso? Obviamente, Penamacor tem as infraestruturas necessárias para que consiga, pelos seus meios, quer humanos, quer técnicos, resolver o problema de água e saneamento. Avançamos. Sim. Gostaria de comentar também. Tem meio minuto para avançarmos para o tema, até porque é o senhor que vai avançar ao próximo tema. Concordando com as falhas da empresa de Águas do Zezericoa e com a necessidade de se fazer alguma coisa para pôr cobro a esta dívida que se vai alongando e que vai aumentando em termos de valor, eu gostava de dizer ao candidato António Luís que aquilo que aconteceu uns anos atrás, no mandato do Zé Luís, da adesão ao sistema multimunicipal, aconteceu em todos os municípios. Quer dizer, os municípios foram empurrados para estes sistemas multimunicipais. Quase todos. Houve um caso da Covilhã. Portanto, foi um caso único. Os governos criaram as condições para que os municípios aderissem a sistemas multimunicipais. Agora, não vamos atribuir responsabilidades ao José Luís Gonçalves por esta situação, porque ela aconteceu em todo o lado. Foram criadas essas condições. Temos que encontrar uma solução para tudo. Foi tudo na onda que também foi mal. Eu sei que estão a decorrer negociações no sentido de minimizar o problema. Eu não tenho conhecimento dos pormenores dessas negociações, porque não tenho participado nessas reuniões. Que eu tenho feito é o Presidente da Câmara por razões óbvias. Portanto, tenho uma voz ativa na empresa. Ganhando as eleições, como eu espero que aconteça, terei também essa voz ativa e defenderei os interesses do Conselho de Penamacor. Vamos então conhecer as prioridades dos candidatos. Eu começo, agora é a vez do Vítor Gabriel começar um tema e eu não posso deixar passar aquilo que disse há pouco o António Luís em relação à sua candidatura. Não é conhecida ainda o seu programa eleitoral? O António Luís está muito mal informado. O meu programa eleitoral já está a ser distribuído pelo Serviço de Correios e já terá chegado a algumas pessoas. Então vamos conhecer as prioridades, obviamente. Até posso concretizar. Foi entregue no Serviços de Correios na passada quinta-feira, portanto ele já está a circular, já está em casa de algumas pessoas. António Luís anda um pouco distraído. As minhas prioridades, Paula, e em função daqueles que são os problemas estruturais do Conselho, de despovoamento e de envelhecimento, colocam-se ao nível da criação de condições para que esses problemas estruturais sejam resolvidos. Estamos apostados numa política mais assertiva relativamente aos problemas, que promova e dinamiza a economia local e de acordo com essa perspectiva, temos várias propostas que vão desde a criação de um centro de incubação de empresas, no sentido de dinamizar a deprimida zona industrial de Penamacor, mas também no sentido de ser criado um gabinete de apoio ao empreendedorismo e ao empresário, de criação do manual de investimento, portanto, e todas essas propostas têm como objetivo central a criação de uma economia mais dinâmica que permita a criação de postos de trabalho, de riqueza, para que esta tendência de despovoamento e de envelhecimento se inverta. Por outro lado, criando essa dinâmica, outras oportunidades surgirão para que os nossos jovens qualificados possam desenvolver a sua atividade profissional em Penamacor, possam ter o seu ganha-pão em Penamacor e não tenham que arrumar a outras paragens. Portanto, essa é a nossa grande prioridade. Voltaremos a falar no programa eleitoral, para já estamos a falar daquilo que é prioritário. António Bento. A prioridade do Conselho de Penamacor é comum, toda a gente sabe, o estado do Conselho. O diagnóstico está feito. A grande prioridade é a fixação de gente.
a fixação de gente não é feita pela Câmara. As promessas que possam ser feitas, que vamos fixar gente, vamos criar empregos, isso é tudo conversa. Tem sido isso, muitas vezes, o que tem sido feito. É a promessa de empregos para arranjar votos. Promessa de empregos para a Câmara para arranjar votos. Isso tem sido um erro e grave. Eu julgo e penso e tenho a certeza que a solução, ou parte dela, está na criação de postos de trabalho pela iniciativa privada. Eu, por formação e mesmo por opção política, defendo a iniciativa privada até ao fim. Porque quem cria empregos neste país é a iniciativa privada. E veja-se, a crise que está a acontecer neste país, essencialmente, é uma crise pública. Os privados estão a pagar as favas, mas não foram eles que contribuíram para esta crise nacional. Os privados continuam a manter os postos de trabalho. Algumas empresas faliram, despediram, mas está a ser feito um grande sacrifício neste país, essencialmente pela iniciativa privada. São aqueles que sustentam este país, principalmente a iniciativa privada das pequenas empresas, das médias empresas e das microempresas. Por isso, a nossa aposta essencialmente não é na criação de emprego. Nós não daremos emprego a ninguém. Quem deve dar emprego é a iniciativa privada. Apoiaremos toda a empresa privada que se queira instalar em Penamacor e criar riqueza. Porque já aconteceu, pelo menos é público, que algumas empresas quiseram se fixar em Penamacor e não tiveram o apoio da Câmara para o fazer. Isso é mau, é um erro. E foram para concelhos vizinhos, terão ido para concelhos vizinhos para se instalarem. Agora, isto não pode continuar a acontecer. A Câmara tem que ser uma porta aberta à fixação de empresas, à criação de postos de trabalho, e não é dando subsídios, dando dinheiro às empresas que resolve muitas vezes os problemas. Muitas vezes é desburocratizando, criando condições, apoiando, indo à procura de investimento, porque há câmaras neste país, câmaras com outra dimensão, que vão à procura de investimento, fazem lobbying lá fora. Posso lhe dar o exemplo de Ponte Lima, que é uma câmara gerida pelo CDS, que foi aos Estados Unidos e conseguiu lá um grande empreendimento, isso foi público, de investimento, e é essa a missão da Câmara. A Câmara de Ponte Lima não criou essa empresa, nem tem que criar, tem que apoiar, tem que dinamizar, tem que criar condições. Voltando à área industrial, já agora também, em relação à área industrial, a área industrial foi uma pedra de toque de vários executivos socialistas ao longo dos anos. E do último também. Tanto que a área industrial foi comprado novo terreno para ampliar a área industrial, que lá está abandonado. Mas há outras coisas. A própria área industrial, que está infraestruturada, há lá lotes que estão há 20 anos ou mais abandonados. Alguns servem de estaleiro para arrumar areias e carros velhos. Isto não pode acontecer. Há um regulamento da área industrial, e este regulamento da área industrial tem que ser posto em parte. Quem tem terrenos na área industrial e não os utiliza, tem que os entregar à Câmara. Tem que a Câmara utilizar aqueles terrenos, porque aquele é muito dinheiro que está ali gasto e é muito dinheiro que a Câmara gastou para pôr em Penamacor infraestrutura para outras empresas se instalarem. Não podem estar terrenos abandonados à espera de instalação e nunca mais seguem. Os indivíduos que têm estes terrenos devem cedê-los, com certeza aos preços que os compraram, ou devem iniciar investimento no Concelho de Penamacor nessas áreas que estão ocupadas. António, sim. De forma rápida, só para complementar ao que disse o candidato António Bento, relativamente à criação de empregos pela Câmara Municipal. Portanto, aquilo que eu disse não foi a Câmara Municipal desenvolver trabalho para ela própria e criar esses empregos. Aquilo que eu disse foi criar as condições infraestruturais, de programas, de projetos, no sentido da iniciativa privada poder ser estimulada e por essa via os empregos serem criados. Portanto, é um estímulo, é um apoio à iniciativa privada, é um acarinhar da Câmara Municipal relativamente a investimentos empresariais. Portanto, é isso que nós pretendemos, estimular a iniciativa privada e não criar a Câmara diretamente esses empregos. Eu estava a dizer aqui que pactuo em parte, porque não, parte das ideias que o António Bento falou. É natural e é óbvio que qualquer autarca tem a ambição de
criar postos de trabalho e fixar população. Isto está inerente ao ser autarca, ao facto de ser autarca. E concordo com ele em duas matérias. Na vertente em termos da nossa zona industrial, que claramente tem que ser reestruturada e tem que ser redimensionada. E temos que conseguir criar e bem aproveitar as condições todas, para que possamos captar investimento e todos aqueles que pretenderem investir no Concelho de Penamacor, nós estejamos à altura de lhes dar as mesmas condições que concelhos limítrofes o têm feito. Isto é perfeitamente natural. E por outro lado, pactuo também com as convicções do António Bento, quando diz que não é a Câmara Municipal que tem a obrigação direta de criar emprego. É óbvio que não tem. E nessa matéria também quero dizer aqui um aspecto. A candidatura do Partido Socialista e do CDS tem um fator comum. Ao contrário do que tem neste momento a candidatura da coligação. É que nós, de facto, queremos estimular e apresentar programas para dinamizar o tecido empresarial, potencial e captar investimento. E não andamos a fazer como fez a coligação. As nossas listas estão isentas de promessas de emprego. A lista da coligação, em grande parte das freguesias, foi constituída com promessas diretas em termos pessoais para a criação de postos de trabalho, ofertas de emprego. Estas questões têm que ser ditas e têm que ser clarificadas. E nesta matéria, a posição e o programa que o CDS já apresentou, que já tive a ocasião de ver, da coligação, confesso que ainda não vi em lado nenhum, não poderemos agora estar a incutir exclusivamente responsabilidades aos nossos correios. Agora, isto é a realidade dos factos, e nesta matéria comungamos claramente com a vertente do CDS. Para além da vertente, em termos de indústria e de comércio, temos duas áreas-chave, para não me estar a alongar muito, que queremos claramente potenciar e que nenhum deles falou. Que temos a vertente em termos do património que temos de terras, em termos agrícolas e florestais, que temos que claramente potenciar. E temos um regadio na zona norte do Concelho, com as melhores condições que existem a nível do mundo, seguramente, e que temos que o potenciar, temos que redimensionar a propriedade, conseguir intervir junto das entidades locais e centrais. O que quer dizer com redimensionar a propriedade? Temos um regadio extraordinário, mas temos uma divisão de propriedade enorme com um minifúndio preponderante, ou seja, que inviabiliza qualquer tipo de investimento em termos agrícolas. Mas como sabe, o parcelamento há quantos anos é que anda a ser feito? O parcelamento na freguesia da Bagrença foi revogado na Assembleia da República já há alguns anos. Neste momento, a área de abandono... Tem alguma sugestão para esse redimensionamento? Tem. Neste momento, a área de abandono em termos da terra no bloco de regadio da Mimô, que é o bloco que faz parte do Concelho de Penamacor, é enorme e é perfeitamente ao abrigo da legislação neste momento do Banco de Terras criado pelo Ministério da Agricultura ser possível criarmos lotes com a intervenção estatal para que possamos atrair e captar investimento em termos agrícolas. Na zona norte do Concelho, obviamente, e na zona sul também é possível atraí-los. Agora, temos que ter a noção que há aqui uma grande diferença. É que a zona norte tem um regadio neste momento a funcionar e a zona sul, porque infelizmente nunca potenciaram para um desenvolvimento de chegar a água à zona sul do Concelho. E é óbvio que temos que ter também a noção neste momento, e da nossa parte tudo iremos fazer e pugnar para que seja possível elaborarem estudos com as entidades competentes no sentido de haver alguma possibilidade de algum regadio da Zona Sul, mas claramente não nos vamos comprometer, como está a fazer neste momento a candidatura da coligação, em que já garantiu o regadio para a Zona Sul do Concelho. Temos de ser realistas numa altura destas, com a contenção e com a crise que há no país, e até porque a qualidade do solo são completamente diferentes. Ou seja, tem que estudar áreas, terrenos e ver as viabilidades em termos de captação e de manutenção de reservatórios de água. Mas, António Lida, o senhor propõe-se, portanto, criar um banco de terras. Eu sei que é um projeto do governo, mas o senhor propõe-se fazer isso em Penamacor? Exatamente. Toda a zona norte do Concelho de Penamacor neste momento tem que ser potenciada através da legislação em vigor do Banco de Terras. E porquê? Porque a zona sul é uma zona completamente diferente, em que a área da propriedade é outra e tem um aproveitamento não só agrícola em termos pecuários, mas também em termos florestais, porque é completamente distinto. Tem um aproveitamento em termos de sobreiro e engenheiro bastante acentuado, que não existe na zona norte, e estas questões são condicionalismos mesmo à prática de regadio. Isto são condições que podem interferir a alguns projetos.
Para além disto, um outro ponto que queria referir, que faz parte claramente do nosso programa estratégico, tem a ver com a vertente de aproveitarmos a mais-valia que temos de termos da nossa vertente natural. Já vamos lá. Agora, Sim, eu vou-lhe dar a palavra para responder aqui a uma questão que tem a ver com as promessas de emprego que a coligação andou a fazer aqui. Antes de irmos a essa, que é importante, obviamente, não podemos passar ao lado dela. Como disse há pouco, temos um conjunto de propostas que têm como objetivo criar as condições para que a iniciativa empresarial possa ser estimulada. O Centro de Incubação de Empresas é uma infraestrutura física, com meios técnicos, meios humanos, que permite acarinhar jovens empresários, ou seja, na fase inicial, que é sempre a mais complicada, na fase de arranque em que as dificuldades são muitas, esses jovens empresários podem contar com essa infraestrutura criada pela Câmara Municipal, no sentido de, nos primeiros 2, 3, 4 anos de atividade, poderem aí desenvolver essa atividade empresarial. Para além disso, temos em mente a criação de um programa de apoio e promoção da iniciativa empresarial, a elaboração do Manual do Investidor, como disse, a criação de um concurso de ideias empresariais. Portanto, isto são propostas que vão à raiz do problema e que ajudarão a criar uma dinâmica diferente na economia do concelho. Relativamente ao que se disse acerca do regadio na Zona Sul, é importante, candidato António Luís, que esta situação seja clarificada. Aquilo que nós temos no nosso programa, eu também não conhecia o programa do Partido Socialista, não sei, terá sido feito durante esta noite, mas ainda não conhecia. Tenho andado ausente do Conselho para esta proposta, não foi uma garantia, nunca se teve essa garantia. Aliás, já há 4 anos no programa, quando a candidatura de 2009, essa ideia foi proposta, mas não foi uma garantia, foi uma tentativa. Aquilo que se diz no programa é pugnar pela extensão do regadio à Zona Sul do concelho, que é completamente diferente daquilo que o António Luís acabou de dizer. Ainda em relação às promessas de emprego, é importante eu dizer aqui claramente, quem me conhece sabe que não é essa a minha forma de trabalhar. Mas eu gostaria de contar aqui um pequeno episódio que aconteceu a quando da formação de listas, numa freguesia do concelho, da Zona Sul. Não vou dizer quem foi a pessoa, não vou dizer em que aldeia, para não ser fácil identificar, e alguém me dizia assim: desta vez, ou nestas eleições, eu apoiarei quem me prometa um emprego para a minha filha e para a minha nora. Permitam uma expressão, foi algo que me entrou assim e saiu a mil. Posso garantir-vos que essa pessoa não está nas minhas listas, está nas listas do Partido Socialista. Mas também vos posso dizer o seguinte, e é importante clarificarmos as coisas. Sabemos como como decorreu o processo de escolha do cabeça de lista do Partido Socialista à Câmara Municipal. Sabemos, aliás, numa entrevista à Rádio Cova da Beira, há algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de dizer que foi uma espécie de novela mexicana de má qualidade. Portanto, avance e recurso, é o candidato A, é o candidato B, tem estas características, nunca fui político, eu não sabia que o António Luís nunca tinha sido político. Aliás, permita-me ler um documento que trouxe comigo. Isto de junho de 2013, dizia o presidente da Comissão Política Conselhia do PS, o Sr. Porfírio Saraiva, o seguinte, portanto, eu estou a ler textualmente, não está, portanto, relativamente ao candidato socialista, não está nem nunca exerceu cargos políticos. Se é ou já fui dirigente associativo, não lhe posso responder. Eu perguntava ao António Luís se nunca fui político. Então há aqui um equívoco qualquer. Portanto, isto diz bem da situação que aconteceu relativamente ao processo de escolha. E neste processo de escolha, e como as notícias correm facilmente, Penamacor é um concelho pequeno, e acontece com frequência sabermos exatamente os assuntos tratados nas reuniões políticas, nomeadamente as do Partido Socialista. Porventura algumas informações também chegarão aos municípios de outras candidaturas, isso acontece. Avança. Sabemos que vou terminar. Várias pessoas que chumbaram o nome do António Luís enquanto cabeça de lista à Câmara Municipal
estão agora nas suas listas. E eu podia referir a alguns nomes, António Luís. Toda a gente sabe disso. António Luís, e agora perguntava-lhe o seguinte: o que é que foi prometido a essas pessoas para elas mudarem radicalmente de posição? O que é que aconteceu? Será que nessa mudança de posição foram envolvidas instituições importantes como o Lar, como a direção do Lar, como a chefia de gabinete, promessas de adjuntos, de assessores? O que é que motivou essa mudança? São vários. E se quiser eu refiro, toda a gente sabe quem foram as pessoas que votaram contra o seu nome. Eu estou espantado com o que estou a ouvir aqui dos dois candidatos. Já lhe dou a palavra para responder. Estou espantado. Porquê? Porquê é que está Não, espantado? estou espantado porque eu pensei que estas coisas já tinham acabado no Conselho de Penamacor. Porque um promete regadio para o Sul, outro promete empregos para a tia, para a mãe e para a irmã. Não, é o mesmo a prometer, é o mesmo. Atenção, atenção que é o mesmo a prometer. Não sei, portanto, eu ouvi, os ouvintes estão a ouvir, eu não me revejo em nada disto. Eu acho que o Conselho de Pernambuco não precisa de promessas, precisa é de obras. E precisa de alguém que lute pelos objetivos, que continua a lutar, porque eu sempre lutei ao longo destes anos, continua a lutar e que viva, sinta os problemas que são dos outros e que também lá vive e que também o sente e que também são dele. Agora, este tipo de jogos de promessas, atiram a pedra um ao outro, um diz que promete isto, outro promete aquilo, acho que isto continua a ser um erro e o Conselho de Penamacor, certeza que não se revê nestas coisas. Porque o Conselho de Penamacor precisa de alguém que trabalhe, que lute por aquela terra, que dê, se for possível, um murro na mesa quando for de dar, mas que não escale. O Conselho está moribundo, está doente, todos nós sabemos. Agora, não se pode, com palavras vãs, de promessas, porque eu digo-lhe, eu tenho aqui o meu programa, um programa muito pequenino, porque nós também não tínhamos dinheiro para fazer grandes folhas, foi muito pequenino, muito resumido, mas o programa é coisa de sumenos importância. Porque nós vemos as promessas que foram feitas, os programas, se lermos os programas todos para trás, vêm lá as mesmas coisas que vêm nestes. O programa muitas vezes tem que ser, vamos candidatar, temos que ter um programa. Não é isto. Eu acho que a vivência, um Presidente da Câmara deve ter sensibilidade para os problemas. Tem que ter. Mas não é importante ter um projeto? É importante ter um projeto, não é projeto tanto, com certeza, um projeto mínimo. Um projeto mínimo. Porque o mais importante é ouvir as pessoas. Eu tenho na minha candidatura, a primeira e a principal promessa que eu tenho na minha candidatura é um regulamento de constituição e funcionamento do Conselho Consultivo do Presidente. Se isto tivesse sido feito em pleno acordo pelos Presidentes de Câmara que lá estão e que lá estiveram, não tinham sido cometidos os erros que foram cometidos, a dilapidação de património e a destruição de dinheiro. E quem é que fará parte desse Conselho? Da parte deste Conselho, eu se quiser posso ler o preâmbulo, que é muito pequenino. Sim, se for pequeno. É muito pequenino. É assim: Penamacor só terá a ganhar se homens e mulheres de reconhecida honorabilidade e idoneidade assumirem responsabilidades e participarem na vida comunitária, dando o seu melhor contributo, partilhando livremente e empenhadamente as suas ideias, pensando conjuntamente com o Presidente da Câmara e o futuro de Penamacor. Isto é essencialmente Portanto, é ir buscar personalidades de diversas... De todas as áreas políticas. Diversas este áreas. Conselho, eu já convidei algumas pessoas, poucas, porque não convidei mais, porque isto deve ser feito depois das eleições passarem, convidar pessoas dos vários quadrantes políticos, pessoas que não foram eleitas, porque as que são eleitas têm representatividade nos órgãos próprios, quer na Assembleia, quer na Câmara, quer nas juntas de freguesia. Pessoas não eleitas, mas que sintam, vivam o Conselho, tenham ideias para apresentar ao Presidente e alertá-lo, muitas vezes, para decisões erradas, para evitar que decisões erradas passem à prática. Nomeadamente, não teria sido feita a Avenida da República se eu estivesse na Câmara Municipal e se houvesse um Conselho que aconselhasse o Presidente. Porque foi um erro e gastaram-se 2 milhões de euros ou mais, estão ali e não têm qualquer proveito. Nem tiveram proveito sequer para instalar nesta avenida, por exemplo, o mini preço foi instalado num sítio complicado. Já se fala até em criar uma ponte para evitar acidentes, uma zona de acidentes, para criar uma ponte, uma passagem de peões ou fazer um túnel. Veja o que tem acontecido em Pernambuco.
Instalam-se as coisas nos sítios errados. Quando há, em Penamacor, locais muito mais propícios e para melhor servirem as populações. António Luís, eu vou ter que questionar, porque esta tem sido uma das principais críticas que lhe têm dirigido desta campanha, se é que a encara como uma crítica, que o senhor é uma segunda, uma terceira, ou até, como já ouvimos, uma sexta escolha do Partido Socialista. Sente-se um candidato de recurso ou não? Eu gostava de dizer aqui que eu sou o rosto da candidatura do Partido Socialista. Em pouco tempo conseguimos reunir as melhores equipas para levar os destinos do Conselho para os próximos anos. Mas permita-me aqui uma reflexão antes, porque tenho que novamente salientar ao Vítor Gabriel que não está mal informado. Agora tenho a noção que está pessimamente informado. E quando ele disse aqui na Rádio Cova da Beira, numa entrevista que deu cá, que entrou em ataque pessoal, coisa que ele disse que não queria fazer, mas infelizmente já o fez e já não pode voltar atrás porque foi público e tornou-se público. A questão da minha pessoa ser a escolha que foi, eu quero lhe dizer pura e simplesmente isto: a única votação que houve no Partido Socialista em Penamacor, em termos da sua conselhia, para eleger o candidato ao município de Penamacor, foi numa reunião na sede da Conselhia do Partido Socialista em Penamacor, em que dos 15 elementos presentes, 14 votaram a favor e houve um voto contra. Ele estava-se aqui a referir ao aspecto de várias pessoas que estavam contra. Sinceramente, por esta realidade destes números, creio que fica completamente elucidado. E mais, a partir desse momento, tornamos um grupo unido em prol de um projeto para o Conselho de Penamacor, que hoje creio que todos os municípios do Conselho já... Qual foi esse momento, António Bem? A partir do momento em que houve essa eleição na Conselhia. Qual foi esse momento? Esse momento foi o dia em que houve uma eleição na Conselhia do Partido Socialista de Penamacor. Não quero especificar quando, ok. Precisamente isto. Isto foi no mês de junho. Foi no mês de junho. Posso salientar que foi no mês de junho que oficialmente se tornaram as questões... Tudo o que foi dito antes pelo Presidente da Conselho do PS foi bluff, digamos assim. São tudo questões de estratégia política que muitas vezes são questões partidárias, nada mais que isso. Agora, quero dizer aqui, porque é mais importante para mim e relevar isto, é que o Vítor Gabriel tem que ter aqui a hombridade de dizer que nós, em pouco tempo, conseguimos criar, de facto, excelentes listas, apresentarmos um projeto, neste momento, todos os municípios do Conselho de Penamacor já conhecem, creio que há um que não conhece, quer dizer, peço desculpa, não é do Conselho de Penamacor, porque ele não reside em Penamacor, mas o Vítor Gabriel deve ser o único membro, neste momento, do Conselho de Penamacor que não conhece o nosso programa, até o adversário, o amigo António Bento, do CDS, já conhece as linhas do nosso programa. Agora, o Vítor Gabriel, infelizmente, não deve ter tido tempo, ou deve estar com receio de ver os conteúdos do nosso programa, porque seguramente são muito realistas, são pensados para a população e para o futuro. Mas queria dizer aqui outra coisa, porque isto também é um assunto que é de tema corrente no Conselho de Penamacor. É que nós começamos tarde, é verdade, começamos tarde, foi difícil, porque é um partido grande, o Partido Socialista é um partido grande, e não foi fácil haver um consenso nesta matéria, mas o Vítor Gabriel, que andava atrás há muito tempo, conseguiu listas muito inferiores, eu creio que até inferiores às listas que tem o CDS, foi em contrarrelógio e conseguiu até muito boas listas no Conselho de Penamacor, porque a troco da sua ideologia, o Vítor Gabriel conseguiu romper a coligação que durou durante 8 anos no Conselho de Penamacor. E hoje, se calhar ainda não tem um projeto apresentado aos municípios, porque também não conseguiu cooperar e colaborar com elementos que durante 8 anos lhe deram apoio à sua candidatura. Paulo, eu gostaria de fazer alguns comentários porque... Eu gostava que respondesse a esta crítica, que também tem sido uma das críticas que temos ouvido em relação à sua candidatura nesta campanha, que o senhor se deixou levar por uma estratégia partidária suicida. Pronto, mas antes disso eu responderei à sua questão, mas é importante comentar algumas palavras que foram avançadas pelo candidato António Luís. Quando as coisas são claras para todos, relativamente ao processo de escolha do cabeça de lista do Partido Socialista. Quando o Tó Luís foi mantenho, 6ª, 7ª, 8ª escolha. E até posso dizer quais foram as freguesias de pessoas escolhidas: Aranhas, Aldeia de João Pires, Aldeia de João Pires, não, Aldeia de Bispo, Penamacor, vários. Não vamos utilizar nomes que não interessam. Quando o Presidente da Comissão Política Conselhia diz claramente quem seria a escolha. Quando esse nome não é confirmado. Quando esta novela se prolonga no tempo. Obviamente, para todos nós e para quem nos ouve, depreende tudo isto que o candidato do Partido Socialista é um candidato fragilizado perante esta novela mexicana. Quando, para além disso,
além disso, o Presidente da Comissão Política Conselhia do PS, a meio do processo eleitoral, e de forma inédita, eu não conheço uma situação como esta, se retira do processo, se afasta das listas, porque não se revê nelas, o que é que os municípios podem depreender disto? Serão assim tão boas as escolhas? Serão assim tão boas as equipas? Ou são equipas fragilizadas? Obviamente ninguém conhece melhores equipas que o responsável político do Partido Socialista. E por não se rever nessas equipas, ele preferiu afastar-se. Isto é claro para todos. Para o António Luís, desculpas, o candidato António Luís dirá o que entender, obviamente, tem essa possibilidade, mas os factos são claros para toda a gente. Portanto, é uma candidatura altamente fragilizada, é uma candidatura em que o próprio responsável político do PS não se revê. Para além disso, relativamente às equipas, eu diria que a formação das equipas não é um processo a contrarrelógio. Quem ganha eleições não é o que termina a formação de forma mais rápida. As listas tinham que ser entregues até o dia 5 de agosto. A coligação Juntos por Penamacor formou listas, apresentou listas a todos os órgãos autárquicos, obviamente, como é conhecido, como é do conhecimento público, a todas as juntas de freguesia, à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Relativamente à qualidade das equipas, eu gostaria que não nos limitássemos a simplesmente proferir palavras, expressões puramente demagógicas. Vamos analisar os currículos dos candidatos. Eu sugeria que este exercício começasse pela lista à Câmara Municipal. Em segundo lugar, eu levo comigo o Pedro Folgado. Pedro Folgado é licenciado em Gestão e Administração Pública, mas de forma rápida. Ele mestre em estratégia. A Graciete é conhecida a todos, a enfermeira Graciete. Tem um longo currículo de trabalho no Conselho. O Henrique Canilho é técnico superior do Instituto de Emprego e Formação Profissional, um dos principais responsáveis dessa instituição em Castelo Branco. O Tiago Candeias, um extenso currículo. Eu gostaria, isto é rápido, eu gostaria que não nos limitássemos a simplesmente palavras. Eu vim com a ideia de vim debater, não vim fazer campanha direta, isto faço no coisa, aliás, só para terminar. Gostava que me respondesse à questão que eu lhe coloquei. À crítica que já respondeu, a crítica transversal ao PS, o António Luís já respondeu, a crítica que tem sido transversal à sua candidatura. Eu ainda não... Só para terminar, 10 segundos. O tal programa de que se falava, o programa do Partido Socialista, não sei se inclui, se não, uma parte, uma secção onde são analisados os currículos, onde são descritos os currículos dos candidatos. Depois fazemos esse exercício, se for possível. Relativamente à questão que me coloca acerca da coligação, eu, desde há muitos anos a esta parte, defendi a necessidade de formar uma coligação aberta às pessoas do Conselho, que estivesse muito para além dos interesses partidários. Portanto, para mim, nunca foi importante o interesse dos partidos. Continuo a pensar exatamente a mesma coisa. Aliás, se forem analisadas as listas da coligação Juntos por Penamacor, facilmente se conclui que os nossos candidatos não têm filiação partidária e, na grande esmagadora maioria dos casos. Exemplo disso é a presença do José Luís Gonçalves, cabeça de lista da Assembleia Municipal. Portanto, as listas da coligação são, em grande medida, listas compostas por pessoas independentes e que não têm definição ideológica, pelo menos não têm ligação a qualquer tipo de partido. Por outro lado, defendi também nestas eleições que a coligação se deveria manter, embora esse pressuposto de valorizar a coligação para além dos interesses partidários devesse ser privilegiado. Não foi possível, não foi... Existem interpretações diferentes sobre o rompimento desta coligação. Já agora é a primeira vez que estão juntos e frente a frente, se calhar não vamos dedicar muito tempo, mas eu vou-lhe dar a palavra só para esta questão. Eu tenho que esclarecer isto. Isto é bom que fique claro, porque ainda por cima há versões contraditórias e eu estou aqui, olhos nos olhos, vamos falar nisso. Porque a coligação, eu devo ser a pessoa do Conselho de Penamacor que mais defendeu a coligação, que não defende há 8 anos, nem de há 4, nem de agora. Defendo há 30 anos. Eu sempre entendi, devido à grande força do Partido Socialista no Conselho de Penamacor, que a forma de vencer as eleições ao Partido Socialista seria em coligação PSD, CDS e eventualmente outros partidos. Neste momento há 3 candidaturas com possibilidades de ganhar a Câmara.
a candidatura do PS, a candidatura do PSD e a candidatura do CDS. Eu ponho assim nesta ordem, mas podia pôr pela outra, que é a mesma coisa. A candidatura do CDS e do PSD foram há 4 anos e há 8 anos juntas. Eu tenho aqui o acordo de coligação que pode-se mostrar. Tinha sido acordo há 8 anos, quando o Dr. Vítor Gabriel é escolhido para encabeçar a lista. O Dr. Vítor Gabriel fazia parte das listas do Partido Socialista anteriores, foi vereador para o Partido Socialista, e porque o PSD na altura estava todo a apoiar o Dr. Domingos Torrão, todo, o Presidente da Conselhia, um deputado da Nação... Tem que abreviar. Eu abrevio rapidamente. Estava todo a apoiar o Dr. Domingos Torrão, todo. Na altura o PSD tinha pouca gente para disponibilizar à coligação que foi formada. O Dr. Vítor Gabriel não fazia parte do PSD, vinha do Partido Socialista. E nós, o CDS, que era a força organizada e a força que tinha na altura algum peso, porque o peso do PSD estava no Dr. Domingos Torrão e Partido Socialista, nós aceitamos o Dr. Vítor Gabriel, que não conhecíamos profundamente, conhecíamos de vista, porque ele vinha 15 em 15 dias às reuniões da Câmara. Aceitamos, não perguntamos de onde vinha, só perguntamos por onde ia. E foi feita uma coligação, na altura, PSD, CDS, MPT. Eu defendia que deveria ser CDS, PSD, MPT, porque o CDS tinha maior força do que o PSD nessa altura, mas... Chegar a 2013 rapidamente, sim, não temos tempo. Não é só, isto é importante. Isto é importante porque isto é ponto de campanha e andam posições contraditórias, e eu posso ser conhecido por muita coisa, mas por mentiroso não sou. Eu defendo as minhas convicções até ao último, mas sempre de uma forma leal, transparente e verdadeira. Então, diga. Na altura escolheu-se o Dr. Vítor Gabriel, sem qualquer objeção. Fomos há 8 anos à luta, fomos há 4 anos e iríamos também desta vez. Desta vez, o Dr. Vítor Gabriel, logo em janeiro, começou a formar listas em nome da coligação, e a coligação não estava feita. E depois, em abril de 18 de abril, em 18 de abril de 2013, surgiu na imprensa isto: PSD apresenta candidatos às 11 câmaras do distrito. No meio destes candidatos estava o Dr. Vítor Gabriel, que está aqui, ele sabe disto, que esteve lá. Ora, como é que é leal defender uma coligação e apresentar-se como candidato do PSD sem passar qualquer cartucho ao CDS e ao MPT? Eu considero isto uma deslealdade. Mas nós, mesmo perante esta deslealdade, mantivemos firmes e fiéis à coligação. De tal maneira que o CDS, reunido internamente, e como o acordo feito com o PSD dizia que o primeiro era do PSD, o segundo do CDS, o terceiro do PSD, o quarto do CDS. Nós, para adiantarmos as coisas, e como o PSD não nos contactava, nós contactamos o CDS, e foi dito ao Presidente da Conselhia do PSD, na altura, o Dr. Vítor Gabriel, que a nossa escolha para as listas chamava-se Dr. Abel Martins. O Dr. Vítor Gabriel recusou liminarmente o Dr. Abel Martins. Nós, continuando a tentar resolver o problema, arranjar uma solução... Vou terminar. Nós, ao tentar resolver o problema, ainda indicamos uma pessoa que nunca ninguém a viu empenhadamente nas listas, porque era uma pessoa que tinha uma atividade de extrema importância para o Conselho, que era o diretor do Instituto Pina Ferraz, que era o Sr. Frazão, uma pessoa extremamente conceituada, uma pessoa com muito carisma, e ele, para que a coligação não rompesse, não acabasse, nós conseguimos que ele se disponibilizasse a ir em segundo lugar na coligação. Foi apresentado ao Dr. Vítor Gabriel, ele recusou. A partir desta altura, nós deixamos de indicar nomes. Tem 2 minutos para responder. Nós, mesmo assim, aceitamos e esperamos que a coligação se mantivesse até dia 26 de julho, até 27 de julho, 26 era o último dia permitido por lei para que fossem feitas as coligações. Nessa altura, como não houve coligação, nem havia possibilidade de fazer, avançamos com listas e em 7 dias tornamos as listas possíveis. Sim, sobre isso já falaremos. Tem 2 minutos para responder a esta questão, para falar da sua versão, que são os 2 minutos que utilizou desde 2013. Não querem ir mais para trás, não saímos daqui hoje. Foram ditas coisas que não
houve aqui algumas falhas em algumas afirmações afirmadas pelo Estamos aqui para esclarecer. Aceitei-se envolver-me nestas eleições autárquicas em meados de abril. Sempre defendi, junto dos órgãos distritais do PSD, a necessidade de manter a coligação. Portanto, há atas dessa reunião. Mais imposição do que coligação, mais imposição. Você impunha aquele que foi o espírito da coligação há 4 anos atrás e há 8 anos atrás, aliás, defendido pelo Dr. António Bento, foi de que quem lidera uma equipa deve ter a possibilidade de escolher os elementos com quem vai trabalhar. Foi isso que aconteceu no passado. Não, isso não é verdade. Isso foi sempre assim, recordas-te disso. Aliás, essas foram as suas palavras. Quem lidera a equipa deve ter a possibilidade de a escolher. Aliás, é isso, eu concordo a 100% com isso. É isso que eu defendo para as listas às juntas de freguesia. Os cabeças de lista têm tido a possibilidade de escolher as suas equipas, sem interferência da minha parte. Relativamente aos nomes que foram propostos pelo CDS, um dos nomes, não vou dizer qual, foi o primeiro, o próprio Dr. António Bento, há 4 anos atrás, entendia que não tinha condições. Há 8 anos. Há 4 anos atrás, deixa-me terminar. Não é falso. Sabe muito bem que é verdade. Entendeu que não tinha condições políticas, não condições técnicas, condições políticas para integrar a lista. Ora, se há 4 anos atrás não estavam asseguradas essas condições políticas, isso foi há 8 anos, há 4 anos não havia essas condições. Porque é que agora já havia condições? Simplesmente pelo facto de ser militante do partido que faz parte do Dr. António Bento. Por outro lado, Dr. António Bento, por outro lado, sempre defendi, até junto da estrutura distrital do CDS e até da nacional do CDS, a necessidade de continuarmos em coligação. Aliás, a estrutura distrital manifestou vontade de firmar a coligação. Isso eu digo claro. E a Conselhia também. E agora, quando se fala em deslealdade, o candidato António Bento, é importante também dizer o seguinte: José Luís Gonçalves foi contactado ainda no âmbito da coligação, no sentido de encabeçar a lista da coligação à Assembleia Municipal. Tem que terminar. Uns dias depois desse contacto, em que eu estive e um elemento do CDS, José Luís Gonçalves telefonou-me e disse-me: fui contactado pelo CDS e o CDS contactou-me para liderar a equipa do CDS à Câmara Municipal. Não é verdade. Quando falamos em deslealdade, é importante que as pessoas estejam atentas relativamente às palavras que proferem. Eu vou aqui impor uma regra, porque senão vamos sair deste tema. Sim. E nós estamos a debater. Que é assim, a partir de agora eu vou avançar com outros temas. Se preferirem falar deste no vosso tempo, é convosco. Mas temos que avançar, porque não podemos ficar eternamente aqui a falar da coligação e como é que foi formada e não foi formada. Era um assunto que era importante esclarecer, cada um já deu a sua versão, avançamos. E avançamos para o turismo. É um assunto que eu gostava de falar, nas suas várias vertentes, e numa delas muito específica, que diz respeito à sociedade que gera o hotel de Penamacor, onde a Câmara detém, como sabem, 49% do capital. E o que eu gostava de saber é se forem cada um dos senhores aqui presidentes, se vão abdicar da quota parte ou manter a sociedade. Começo pelo candidato do Partido Socialista sobre esta questão. Paulo, eu gostava só de 2 linhas. Primeiro, o Dr. Vítor referiu-se aqui à questão em termos dos currículos, só para lhe dizer que os currículos dos candidatos do Partido Socialista à Câmara Municipal de Penamacor têm todos uma vertente. Residem todos no Conselho de Penamacor. Os candidatos efetivos da coligação, dos 5, só há um que reside no Conselho, isto fica claro. Quanto à minha escolha ainda, só quero salientar também que o Dr. Vítor Gabriel, há 4 anos, eu era para ele a melhor escolha do mundo como número 2. 4 anos depois, eu passo a ser a pior escolha do mundo para o Partido Socialista. Nesta matéria tenho claramente de dar razão aqui ao meu amigo António Bento, porque se calhar estamos dois a falar a mesma língua perante o Vítor Gabriel. Sobre a questão do hotel, eu gostava só de salientar aqui um aspecto. Eu não conheço os reais conteúdos atuais em termos da sociedade, de como está gerida, qual é a cota parte e quais são as responsabilidades do município. Uma coisa inerente por trás disto está: é uma unidade hoteleira do Conselho que faz falta à vila de Penamacor e ao Conselho. E, fazendo falta neste momento, e já está construído, está em funcionamento, é óbvio que é uma obrigação do município colaborar
como uma unidade com a dimensão que tem o Hotel Penamacor. E isso vai ser uma vertente que nós naturalmente teremos que ter em consideração. Relativamente à questão do seu funcionamento ou não, ou da cota parte da gestão da sociedade, é uma questão que não me sinto neste momento ainda devidamente à vontade para falar sobre o assunto, porque não conheço a realidade societária atual da sociedade e qual é a parceria existente neste momento com o município de Penamacor. Agora, é óbvio que é uma mais-valia em termos de turismo e captação de turismo. É óbvio que tudo o que seja apostas de turismo natural, de natureza, de esportes de orientação e outros relacionados é uma mais-valia ao nosso hotel. Isto é indiscutível, independentemente do processo ou não atribulado que foi a sua construção, a realidade é só uma. Hoje está construído, é uma mais-valia para o Conselho e tem claramente de ser potenciado. Em relação ao turismo, as principais propostas do seu programa? Temos quatro vertentes em termos de turismo. Queremos continuar a apostar com todos aqueles que quiserem apostar no turismo rural em Penamacor, porque temos uma mais-valia enorme em termos paisagísticos e de natureza no Conselho. O turismo do termalismo, porque queremos aproveitar e potenciar as termas que existem nas águas, que têm um alvará, neste momento estão devidamente legalizadas e têm que ser potenciadas em termos de turismo. O turismo que envolve a vertente cinegética, que é uma área que o Conselho tem um potencial enorme e que não está explorado, porque infelizmente cada um tem puxado a brasa à sua sardinha, e é possível, em termos cinegéticos, aproveitarmos a vertente turística. E por último, o turismo religioso. Temos um conjunto de ermidas e de romarias com um caráter religioso muito abrangente e que temos que as potenciar e enquadrá-las numa rota turística. Portanto, o António Luís gastou 3 minutos a falar do turismo, aproveitou também para responder. É o que eu vou dar exatamente ao Vítor Gabriel em primeiro lugar. Coisas que se disseram tem que ser. 3 minutos, tem 3 minutos para falar do turismo. Relativamente ao que se diz do convite há 4 anos atrás. O António Luís foi candidato da coligação em 2005, portanto fez o mandato de 2005 a 2009. Esperávamos que, obviamente, o António Luís contasse connosco e não fizesse aquilo que fez. Aliás, quer dizer, das piores coisas que já me fizeram em política, em cima do prazo da entrega das listas, o tal Luís passa a apoiar os nossos adversários. Nós já vamos estando habituados Vocês a isso. vezes o mesmo à coligação. Por causa destas mudanças, Estão empatados o candidato António Bento, a responsabilidade desta ruptura não é o CDS, chama-se António Bento, e vamos dizer claramente, não é o CDS que está em causa, mas não vamos voltar atrás. Escusa do Vantar. Relativamente, eu ouço muito bem. Ainda bem, Vamos voltar a ainda bem, e continuo a ouvir muito bem. Eu quero voltar a isso que desejo. Os nossos ouvintes também ouvem bem. Claro. O convite que foi feito foi no sentido de continuar a ser o candidato da coligação como cabeça de lista à Junta de Freguesia de Benquença, portanto houve essa mudança, mas nós já vamos estando habituados a estas mudanças. Relativamente aí posso confirmar que você não tem razão, tem razão, Dr. Luís. Eu participei neste processo. O CDS parece que está a ser uma espécie... Em nome da verdade e em nome de mais nada. O CDS parece... Eu participei neste processo e você fez-me passar algumas figuras que eu chamo, peço desculpa por ter, figura de urso, que andamos 8 meses atrás do Dr. Luís, que você criou para segundo lugar na coligação, em detrimento do Abel Martins, porque há 8 anos sim, eu disse que o Abel Martins não era politicamente, que era um bom rapaz. 4 anos atrás. Há 8 anos, Há muitas inverdades em todas as... Não. Você afastou o Abel Martins, que há 4 muitas inverdades em tudo aquilo que sabe. Pois o povo que não sabe. É verdade. O povo... Mas aliás é interessante o Dr. Bento posicionar-se como está a posicionar, porque aparentemente, e para os municípios, a lista do CDS é uma espécie de lista B do Partido Socialista. O CDS nestas eleições tem um único objetivo: fazer com que a coligação Juntos por Penamacor não ganhe as eleições. Neste sentido, é importante, eu não sei se os socialistas de Penamacor já o fizeram, mas talvez seja chegada a hora de agradecerem ao Dr. António Bento pelo trabalho que está a desenvolver. Se a conversa fiada é um alguém que não se revê na política atual apresenta uma lista que tem como único objetivo pôr em causa o objetivo eleitoral da coligação Juntos por Penamacor e o projeto alternativo. Mas estão a gastar o vosso tempo, tem um minuto para falar do turismo. Relativamente ao turismo, temos como objetivo segmentar esse setor, o segmento de turismo, lançando as bases do turismo de natureza, aproveitando a reserva natural da Serra da Malcata, impulsionar o turismo cinegético, articulando as diversas reservas de caça
do Conselho, apostar no turismo de saúde e de bem-estar, explorando e potenciar as termas de águas e a unidade hoteleira, e por outro lado pretendemos criar as bases do turismo judaico, valorizando a figura do mais ilustre de todos nós, Ribeiro Seixas. Em relação à questão da sociedade que gera a mesma questão que eu coloquei ao candidato do Partido Socialista, a quota parte da Câmara, acha que a Câmara deve abdicar dessa percentagem ou não? Eu só posso dizer, aliás, em função daquilo que já tinha dito mais atrás, que a Câmara Municipal não tem vocação de empresário. E nessa medida deve impulsionar, apoiar eventualmente empreendimentos que sejam úteis ao Conselho, mas se possível deve afastar-se desses investimentos, digamos assim. A Câmara neste momento detém uma percentagem do capital social e, havendo condições para sair, eu entendo que a Câmara Municipal o deve fazer e que o investidor privado deve gerir por si só esse mesmo investimento. António Bento. Eu, antes de tudo, eu quero clarificar este ponto, porque eu em abono da verdade, e só da verdade, depois as pessoas que entendam como quiserem, os eleitores saberão fazer justiça e saberão reconhecer ou não isso. Há 8 anos, quando o Dr. Vítor Gabriel foi candidato, era independente e teve liberdade, como o CDS nunca teve interesse em lugares, teve a liberdade de fazer a lista nestas condições. Primeiro, PSD, levaria o nome do PSD à frente, segundo, CDS, terceiro, por esta ordem. Na altura, ele, dentre os nomes que quis levar e não conseguiu, veio-me apontar o Dr. Abel Martins. E eu disse-lhe assim, textualmente: ó Vítor, o Dr. Abel, que eu conheço aí, não é a pessoa indicada em termos políticos, é uma pessoa muito, muito calada, isto é preciso ter uma certa dinâmica, não é a pessoa indicada. Há 8 anos. E ele diz-me, eu sou amigo do Abel, conheço bem, mas é um indivíduo capaz. Mas venha ao Abel, se é um indivíduo capaz, venha. Há 8 anos, não foi há 4. Há 4 anos, foi ele que chegou para mim e me disse que para ganharmos a Câmara era de todo o interesse que o Dr. Luís fosse segundo na Câmara. Isto é verdade. E eu disse-lhe, na altura disse-lhe, mas já lhe tinha dito antes. Segundo na Câmara? Segundo na Câmara. Iria segundo na Câmara. Ele escolheu para segundo na Câmara há 4 anos, desde da coligação do Dr. Pedro Cruz. Isto é verdade dos factos. E fez-me passar a figura dos, desculpando o termo, de andei sempre, e eu a dizer, é que o Dr. Luís não está connosco, está com o Partido Socialista, porque eu soube isto em dezembro do ano anterior. Me disseram, o Dr. Luís não está connosco, o Dr. Luís está com o Partido Socialista. E eu disse-lhe verdade ou mentira? Disse-lhe e ele continua a existir e andamos quase até à apresentação das listas. Sempre a apostar no Dr. Luís. O Dr. Luís, acho que erradamente, e muito erradamente, acho que isto que teve uma atitude que não é, segundo o meu ponto de vista, não é classificável. O indivíduo tem que se assumir. Quero, não quero dizer que não. Não o que eu disse, tem razão o Dr. Vítor Gabriel, foi uma situação muito, muito problemática e eu fui várias vezes com ele, à bem-crença, tivemos episódios caricatos. Não vale a pena aqui agora. Não vou contá-los. Não vamos estar. De tal maneira que houve gente da nossa coligação que chegou ao pé de nós e disse, então não há segundo. E tivemos uma reunião em Nato do Sítio com pessoas responsáveis da coligação em que eles perguntaram quem é o segundo. E eu disse que eu também não sei. Verdade ou mentira? Não vão começar a ele reafirma. Um minuto. Eu agora quero mas ele estava aqui atento. Agora quero esclarecer o assunto do José Luís Gonçalves. Ele recusou o Dr. Vítor Gabriel, o Dr. Abel, recusou o Sr. Frazão, recusou o Dr. Próspero, cabeça de lista da Assembleia, porque eu tinha há 4 anos decidido que não iria nas listas com o Dr. Vítor Gabriel, mas apoiaria uma solução de consenso entre as partes. Como eu não iria como cabeça de lista e era da responsabilidade do CDS, nós indicamos-lhe o Dr. Próspero dos Santos. Ele recusou o Dr. Próspero dos Santos. Perante isso, nós sugerimos o José Luís Gonçalves para encabeçar a lista da Assembleia. E foi telefonado pelo Presidente da Conselhia ao Dr. Vítor Gabriel. Não esteja a rir. Escute, isto leva-me a pensar que você é pouco credível nessas coisas. Foi assim. E foi ele falar com o José Luís Gonçalves. Ele e o Dr. Abel Martins. O José Luís Gonçalves pode confirmar. Posteriormente a isso, como o José Luís Gonçalves a nós não deu resposta, fomos falar com o José Luís Gonçalves para pensar uma alternativa, e isto é verdade, uma alternativa credível,
uma alternativa de consenso, uma vez que o Dr. Vítor Gabriel não ouvia ninguém, ele andava na lua e pensava, eu é que era capaz, eu sou o interessa. Fomos falar com o José Luís Gonçalves para pensar, eventualmente até ser ele o cabeça de lista, eventualmente não foi convidado para isso, e isso não é verdade que aqui foi dito. Eventualmente até poderia ser, mas era pensarmos alguém com capacidade, alguém que conseguisse fazer consenso entre as partes da coligação. Esta é a verdade dos factos. Ok, o que fazer com os 49% da sociedade não Artur? Não vamos voltar ao assunto. Ponto final nesta questão. Em relação ao problema da Malcatur, o problema do hotel sabe perfeitamente o que se passou ao longo do processo, antes e depois deste empresário. E o que eu quero saber agora é o futuro. O futuro dos pretendentes costuma ser. Mas, e se pertencer assim, o que é que vai fazer? Se pertencer assim, eu saberei como é de fazer depois de analisar o dossiê, que não sei qual é. E eu já na Assembleia Municipal, lembra-se, quando eu me dirigi ao Presidente da Câmara atual, Dr. Domingos Torrão, do hotel, falaremos depois. Eu não... A partir de nada altura você reparou que eu deixei de falar do hotel. Porquê? Porque os interesses do Conselho de Penamacor estão acima de tudo. Mesmo que na constituição do hotel haja coisas que não sejam tão transparentes como isso. Não sei se foi uma situação clara, não fui vereador, estive na Assembleia Municipal, fizemos requerimentos à Câmara, não nos deu resposta a muitos, por isso nós não temos o dossiê completamente ao nosso alcance, mas saberemos resolver o problema, tenha certeza disso, e as pessoas que não me conhecem, nós somos capazes. Nós estamos na última parte do debate. Eu quero lhe fazer uma pergunta muito diretamente a si, tal como já fiz aos restantes candidatos. Quais são as suas expectativas, ou as expectativas do CDS, tendo em conta que já não concorrem com a sigla do CDS há, recordo, 12 anos? Há 12 anos? Não, 8. Há 8 anos e que... Porque há 12 anos não concorremos porque o PSD rompeu a coligação para apoiar o Domingos Torrão. Não vamos voltar. Portanto, é uma história interessante. Quais são as expectativas, tendo em conta que já não concorrem com essa sigla há estes anos todos e que partiu tarde, como já disse aqui, para esta corrida? Com certeza. Da história, só um pontinho. Só quero as expectativas, não quero história mais. Quero que me fale do futuro. As nossas expectativas é ganhar as eleições. Porque as pessoas sabem que quem conhece o Conselho, quem vive lá, quem sente os problemas, quem está ao lado deles e quem ao longo destes anos tem batido pelas mesmas soluções é o CDS e as pessoas que o representam. Se for eleito sem maioria, admite acordos pós-eleitorais? Com certeza. Com quem? Nós, com qualquer uma das listas, nós não fazemos distinção, desde que os interesses de Penamacor sejam os primeiros e aqueles que também eles defendam. Não teremos problemas. Se houver problemas da parte deles, nós saberemos resolver o problema. E se o CDS for o fiel da balança? Nós colaboraremos com quem, se formos o fiel da balança, colaboraremos com quem lutar pelos interesses do Conselho de Penamacor. Agora, espero que sejamos nós, o Presidente da Câmara, e que alguém seja o fiel da balança. António Luís, a mesma questão. Se o PS não ganhar com maioria absoluta? Paulo, em primeiro lugar, as nossas expectativas é vencermos as eleições com maioria absoluta, claramente. Se isso não acontecer, que é um cenário que nem o queremos colocar, acredito nisto, naturalmente teremos a obrigação de analisar o resultado eleitoral e iremos trabalhar com ele sem qualquer tipo de problemas, porque não temos problemas a trabalhar com ninguém, até porque a nossa candidatura é transversal a toda a população. E na constituição das nossas listas já o fizemos, temos pessoas que estão afastadas, que se juntaram a nós, porque estamos abertos a todos aqueles que queiram enverdar e trabalhar no nosso projeto. É transversal a toda a população, residente e flutuante, por isso não temos qualquer problema em trabalhar com ninguém. Portanto, admite acordos pós-eleitorais? Se houver necessidade, assim os analisaremos e não teremos problemas não. Vítor Gabriel. Obviamente, o nosso objetivo eleitoral é ganhar estas eleições com maioria e porque temos um programa sólido, equipas competentes, estamos convictos que a população vai querer iniciar um novo capítulo da sua história e uma nova oportunidade se abrirá para o Conselho de Penamacor. Relativamente a cenários que é muito difícil perceber exatamente qual vai ser o desfecho destas eleições, embora os indicadores que nós vamos recebendo são de que vamos efetivamente ganhar as eleições, quando se diz que
Portanto, todos os candidatos dizem que vão ganhar, inclusive o CDS. Obviamente sabemos que isto é pura tática política, portanto não há condições. Só há duas candidaturas em condições de ganhar as eleições. Portanto, mas no pós-eleições estaremos sempre, se me permite, eu gostaria de concluir. Se me permite, eu gostaria de concluir. Eu peço desculpa por ter interrompido. E eu também, se o interrompi, também peço desculpa por isso. Portanto, analisaremos os resultados e o nosso posicionamento será sempre aquele que melhor sirva aos interesses dos penamacorenses, porque é por Penamacor, é por amor à nossa terra que nós estamos nestas eleições e é assim que vamos continuar a ser. Não há outro propósito nestas eleições. Admite, portanto, entendimentos? Admito todos os cenários, embora esteja convicto que o desfecho das eleições vai ser claro e vai favorecer a candidatura da coligação Juntos por Penamacor. Vamos para a última ronda. O sorteio que fizemos para esta parte final ditou que seria o PS o primeiro a falar e, portanto, têm todos 2 minutos para se dirigirem aos penamacorenses, dizerem o que entenderem, se acharem que devem dizer coisas que não foram aqui ditas e que são importantes ainda dizer, avancem. É convosco, têm 2 minutos ao seu dispor. António Bento, António Luís, candidato do Partido Socialista. Eu gostava só de transmitir uma mensagem a todos os munícipes do Concelho de Penamacor, transversalmente às suas ideologias políticas ou não, porque todos estão abertos a fazerem parte do nosso projeto. O Partido Socialista apresentou um programa sólido, sustentado num projeto com futuro, idealizado para o presente e para o futuro do Concelho de Penamacor, visando garantir a sustentabilidade do mesmo. Há aqui uma questão que me parece muito importante. Penamacor pode ter a possibilidade, e creio eu que vai ter, nos próximos, daqui a 2 anos, de ter um primeiro-ministro do nosso Concelho, o Dr. António José Seguro, que lidera um partido em Portugal com políticas sólidas, concretas para as pessoas e para as populações, e é uma mais-valia, poderá claramente ser uma mais-valia termos um município liderado por um autarca eleito pelo Partido Socialista e termos um primeiro-ministro de Penamacor. Isto é uma realidade. E é óbvio que, por outro lado, a atual maioria governativa e sustentada aqui também pela lista da coligação liderada pelo PSD e pelo CDS, mas mais pelo PSD, que assenta claramente em despedimentos, em corte de pensões para os nossos idosos. Nós não fazemos. Não pode interromper a última mensagem. Em corte de pensões para os nossos idosos. Isto claramente tem sido sustentado muito mais pela maioria em termos do PSD, que é a realidade. E depois ouvimos aqui o nosso amigo Vítor Gabriel, candidato pelo PSD, a prometer empregos, quer dizer, nesta altura, como militante do seu partido, a ir numa conjectura completamente oposta às orientações. Só pedi aos penamacorenses, no dia 29, que reflitam e que vão votar, porque ir votar é um ato nobre e é muito importante para todos nós que tenhamos um elevado número de eleitorado a votar. Vítor Gabriel, o candidato da coligação Juntos por Penamacor. Queria dirigir-me diretamente aos penamacorenses, reforçando mais uma vez a necessidade de o dia 29 de setembro ser encarado como um momento decisivo para o Concelho de Penamacor e no momento em que decidam o seu voto devem avaliar as várias candidaturas, as suas propostas, as suas equipas, porque este momento é uma oportunidade única para mudarmos o Concelho de Penamacor, com projetos, com ideias, com criatividade, com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, podemos mudar Penamacor. É nisso que nós estamos empenhados, com uma equipa sólida, com um projeto sólido, uma candidatura que abarca todos os municípios por igual, sejam eles da Zona Norte ou da Zona Sul. Queremos contar com todos. Contando com todos, vamos resolver os problemas de Penamacor. Penamacor tem de ter momentos grandes como já teve no passado. Nós estamos apostados nisso. Penamacor tem que ser reerguido, digamos assim. Penamacor tem de ser levantado. É nisso que nós estamos apostados. Vamos mudar Penamacor, é esse o nosso lema. Estamos juntos por Penamacor, por amor à nossa terra. António Bento, candidato do CDS-PP. Nós entendemos, eu quando me candidatei, foi porque as 2 candidaturas que havia a concorrer não serviam os interesses do Concelho de Penamacor, por isso nós avançamos. As pessoas de Penamacor conhecem, sabem que nós estamos no Concelho há 30 anos, sabem que nós continuaremos no Concelho, quer ganhemos, quer percamos. Portanto,
nós não abandonamos o Conselho, estaremos lá, sentimos os problemas delas, também os temos, também os vivemos, bebemos da mesma água, tomamos banho da mesma água. Quando a água vem nutra, o meu vizinho do lado foi assim que tomou banho, eu também. Portanto, nós não temos que dar lições a ninguém, porque nós estamos lá, sentimos o pulsar da sociedade panamacorense, sabemos o que as pessoas necessitam, sabemos o que as pessoas ambicionam, e nós, ao longo destes anos, tentamos resolver essas ansiedades e conseguimos através de coligações. Desta vez não foi possível, porque o PSD decidiu não querer uma coligação, queria uma imposição, queria que nós fizéssemos o que eles queriam. Não nós temos propostas, temos projetos, temos personalidade, temos capacidade, e assim cá estaremos, Paulo. Agradeço de novo aos três terem aceito o convite da RCB. Foi um prazer tê-los aqui neste flagrante direto. Como dissemos no início, é o último dedicado às autárquicas, já que no próximo sábado é dia de reflexão. Desejo por isso uma boa campanha na última semana que resta. Os debates na RCB regressam segunda-feira com as freguesias. Bom fim de semana.